As crianças nascem cada vez mais com problemas de visão. 5 em cada 100 crianças nascem estrábicas e 15 em cada 100 necessitam de óculos. O tratamento precoce permite recuperar mais de 90% dos casos. Vamos avaliar estes dados com o Dr. Álvaro Sá, oftalmologista, que é o nosso primeiro convidado do consultório de hoje. Dr. Álvaro Sá, muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Estes são dados de algumas notícias, de estudos internacionais, que nos dão conta que as crianças nascem cada vez mais com problemas de visão. É verdade, doutor? A ideia que eu tenho é que não nascem com mais problemas de visão. A ideia que eu tenho é que agora as pessoas estão mais alerta, mais atentas e, portanto, fazem um diagnóstico mais precoce. Não parece que as crianças nasçam com mais problemas de visão atualmente. Só que são mais bem diagnosticadas, mais precocemente diagnosticadas. Faz aumentar o número de casos. Exato. E parece que, afinal, há muitas crianças que nascem com problemas de visão. De facto, existe, mas não mais do que em comparação com anos anteriores. Não é? E quais são os problemas mais comuns nas crianças? Há vários problemas, temos que dividir por etapas, mas os erros refrativos são muito frequentes, portanto, aquelas crianças que veem mal, os estrabismos, que são aquelas crianças que nascem com os olhos desalinhados, também pouco frequente, mas também frequente e grave, são aquelas crianças que nascem com catarata congénita e várias malformações. Não é? Estas malformações, sabe-se porque é que surgem, sabem-se as causas? Pelo menos há o fator hereditário, não é? Há um fator hereditário, não é? Nós sabemos que aquelas crianças cujos pais são altos míopes ou com muita miopia, 50% delas, se ambos os pais forem míopes, vão ter também miopia. Sabemos que o 8 a 10% das crianças cujos pais são saudáveis, que não têm problemas visuais, vão evoluir para uma miopia. E depois há outros problemas também, estrabismo, por exemplo, familiares que têm crianças com estrabismo também têm uma maior probabilidade a terem descendentes também com estrabismo. Qual é então a importância do diagnóstico precoce? É fundamental, porque aquelas crianças que de facto não pertencem a grupos de risco, aquelas crianças que não manifestam alterações óbvias da visão, que não têm antecedentes familiares dos pais ou familiares, aquelas crianças que nós olhamos para elas e aparentemente têm boa visão, devem ter uma consulta até aos 3 primeiros anos de vida, porque algumas coisas nós não conseguimos percebermos que a criança vê mal a olho nu. E, portanto, deve ser feito esse rastreio. Crianças que nós olhamos e observamos que têm problemas, malformações, devem ser imediatamente levadas ao oftalmologista. E porquê? Porque se forem diagnosticados e tratados precocemente, conseguimos salvar a visão dessas crianças. As crianças têm um determinado tempo para serem tratadas em termos de problemas oculares. Alguns não têm solução, mas muitos têm solução. E, portanto, quanto mais precoce for feito o diagnóstico e mais precoce for o seu tratamento, mais sucesso teremos na sua recuperação visual para toda a vida, não é? Crianças a partir dos 10, 11 anos, que vão pela primeira vez ao oftalmologista e que nunca se queixaram, porque é muito frequente uma criança não se queixar. Pode uma criança, por exemplo, ter um olho a ver bem e o outro a ver mal. Ela não se vai queixar, para ela nasceu assim e sempre viu assim e acha que isso é normal. E, portanto, muitas vezes os pais também não conseguem perceber que ela vê mal. Claro. E, portanto, se estas crianças não forem observadas a tempo, depois não conseguimos recuperar a visão do outro olho. Então, pelo menos até aos 11, 12 anos é possível resolver estes problemas? Exatamente, até essa idade é possível, porque nós sabemos que vamos fazer assim uma comparação muito simples. O olho funciona como um radar ou uma antena de um rádio. Se de facto, quem é que vê de facto? É o cérebro que interpreta essa informação visual que é transmitida para o cérebro. Portanto, se essa antena não transmite boa informação para o cérebro habitua-se a ver ou mal ou a ver só por um dos olhos. Claro. E, portanto, se nós não tomarmos medidas para que o cérebro se habitue a ver bem, através da prescrição de óculos, ou então a estimulação dos dois olhos,
por exemplo, fazendo uma oclusão, tapando um dos olhos, o olho que vê bem, obrigando o outro que vê menos bem a também ser estimulado. Nós depois passamos uma determinada idade, 8, 9 anos, e dificilmente conseguimos depois pôr o cérebro a utilizar aquele olho. Por muitas cirurgias, por muitos tratamentos que a gente possa eventualmente fazer, aquele olho, aquela antena já nunca mais vai enviar informação útil para o cérebro. Portanto, é muito importante diagnosticar precocemente e ser tratado em tempo útil. Tratar precocemente para resolver, então, a maioria dos casos. E o tratamento, como é que se faz? Depende. Por exemplo, no estrabismo, que é muito frequente, há vários tipos de estrabismo. O estrabismo é quando os olhos não estão alinhados, há um desequilíbrio oculomotor. E, portanto, há vários tipos de estrabismo. Há as crianças que entortam os olhos, por exemplo, para dentro, que nós chamamos um estrabismo convergente. Essas crianças podem, por exemplo, ver muito mal. No estrabismo, se o tratamento for feito nos primeiros anos de idade, melhor ainda, não é? Claro, quanto mais cedo melhor. Porque, por exemplo, neste que eu estava a falar, é muito frequente as crianças nascerem com um bocadinho de hipermetropia. Essa hipermetropia pode evoluir e valores muito altos de hipermetropia, a criança vai tentar compensar isso forçando os olhos, convergindo os olhos e, portanto, tem um estrabismo. Chama a atenção aos pais, vai ao médico. Se de facto a única razão desse estrabismo, o único componente for acomodativo, isto é, a criança a tentar compensar a má visão forçando os olhos e, portanto, aqui os entorta para dentro, basta uma simples prescrição de óculos e a criança volta novamente a ter os olhos alinhados. Por exemplo, uma criança que vê muito bem de um olho e vê mal do outro. Portanto, é difícil ter uma manifestação de alerta para os pais, que eles não se apercebem disso, a criança também não se queixa. Eventualmente, mas é muito raro, se estiverem a brincar, podem tapar um olho que vem e notam que não vem do outro. Mas isso é pouco frequente, apesar de tudo. E, portanto, nessas crianças que têm um problema unilateral, um olho vê bem e o outro vê mal, então aí o que é que nós vamos fazer? Podemos primeiro investigar se de facto tem uma graduação muito elevada de um dos olhos, prescrever óculos e simultaneamente tapar o olho que vê bem, controladamente, porque esse olho também tem que ser depois vigiado periodicamente para não diminuir a sua visão, e até determinada idade vamos estimular o olho que vê mal para que o cérebro interpreta as imagens, a informação visual desse olho e, portanto, os dois olhos consigam funcionar e a criança tem uma visão binocular satisfatória depois para sempre, não é? Podem ser várias as consequências no crescimento e até na aprendizagem de uma criança que tem dificuldades de visão? Claro, é muito frequente os professores queixarem-se aos pais que é uma criança distraída, que não está atenta nas aulas e um dos sintomas pode ser dor de cabeça ou essa distração. Então os pais muitas vezes vêm ao oftalmologista e nós diagnosticamos uma miopia. Uma miopia, por exemplo, é uma criança que vê mal ao longe e vê bem ao perto e, portanto, se ela estiver na segunda fila ou terceira fila da sala de aulas, não consegue ver para o quadro e, portanto, se não vê, fica desinteressada e fala para o lado. Portanto, é uma pessoa desatenta e que não estuda ou tira más notas e os pais estão preocupados com isso. Nós receitamos óculos, a criança começa novamente a ver, fica interessada e, portanto, aumenta o rendimento escolar e fica uma criança completamente diferente, mais atenta e, portanto, basta esse pequeno pormenor para alterar a sua aprendizagem e depois o seu desenvolvimento. Esses podem ser alguns sinais de alerta, Sr. Doutor, para os pais? Exatamente. E que outros sinais de alerta devem ter em conta? Bem, quando olhamos para uma criança, por exemplo, um recém-nascido, se olhamos para o recém-nascido, se ele tiver malformações óbvias, se tiver um olho maior que o outro, se tiver a pupila branca, se tiver dificuldades depois à medida que vai crescendo em ver objetos próximos ou aproximar-se muito da televisão ou fechar os olhos, é muito frequente as crianças fecharem os olhos para verem melhor, ou então se têm intolerância à luz, ou se coçam muito os olhos, porque na ideia delas estão a ver desfocado e, portanto, coçam o olho para tentar ver melhor. Tudo isso são sinais de alerta, mas o que eu gostava que ficasse bem vincado é que a maior parte das vezes não há sinais de alerta, porque a criança, de uma maneira diferente do adulto, pode ela ter um erro refrativo, pode ter alguma graduação e pode conseguir compensá-la por causa da sua elasticidade, da sua acomodação, coisa que nós, à medida da idade, adolescentes e adultos, já não temos essa capacidade de ultrapassar a graduação que temos e, portanto, pode simular uma boa visão e, afinal de contas, não a tem. E, portanto, é muito frequente os pais não notarem que a criança vê mal e ficarem surpreendidos
quando nós dizemos, olha, preciso usar óculos, mas eu nunca notei, eu acho que a minha filha sempre viu bem, ou o meu filho sempre viu bem. E, de facto, porque tem essa elasticidade, ultrapassam esse problema, mas isso é temporário, ou então porque têm uma doença de um dos olhos e, portanto, com os dois abertos, também os pais não notam. Portanto, os sinais de alerta, dificilmente os pais muitas vezes conseguem-se aperceber que a criança não vê bem. Daí a importância de, se não há fatores de risco, se aparentemente está tudo bem, até ao terceiro ano de idade, deve ser visto pela primeira vez. Exatamente. Até aos 3 anos de idade deve ser então feita a primeira consulta ao oftalmologista. Depois desta primeira consulta, qual é a frequência? É ideal ir uma vez por ano ao oftalmologista com as crianças? Se a criança de facto não tiver nenhum problema, pode ser observada de ano a ano, de 2 em 2 anos. Se tiver problemas, aí, dependendo do tratamento, então temos que acompanhar de uma forma mais próxima, não é? Muito bem, Sr. Doutor, está então aqui esclarecido este tema. Dr. Álvaro Sá, muito obrigada pela sua presença aqui no consultório. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Muito obrigada. Nós seguimos agora em frente, vamos